hoje é trabalhar um tema muito importante. É um tema de continuidade para a nossa atividade. O tema do Evangelho do Lar é a continuidade, é a extensão do trabalho que é feito aqui no centro. Então é muito importante. É um tema às vezes trivial, porque já foi muito falado. E aí fica a dúvida: quem é que tem o hábito de fazer o Evangelho do Lar? Levanta a mão, por favor. Mais alto. Bacana. A ideia é que ao final da palestra nós tenhamos um número maior de pessoas que tenham interesse em fazer. E muitas vezes as pessoas não fazem porque não têm a informação do que é o Evangelho do Lar, de qual a função, de como fazer, quem deve estar presente, quem não deve. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, porque é um momento de intimidade familiar. E é um momento de autoconhecimento de si próprio. Muito importante para a nossa prática como espíritas. Muito importante para a nossa prática como cristãos mesmo. Como pessoas que têm interesse em manter um equilíbrio. É muito bom, é muito agradável quando nós estamos dentro da casa espírita e somos envolvidos por essas vibrações. É maravilhoso. O problema é que o trabalho tem uma atividade, dura um período, termina e nós voltamos para casa. E aí? Aqui é como se fosse a escola. Nós vamos aprender a lição. E o trabalho de casa? E o para casa? Como é que fica? Lá é onde nós vamos exercitar o que é aprendido aqui. Por isso que eu falo que o Evangelho do Lar é uma extensão da atividade que é aprendida aqui dentro. O que as palestras transmitem para nós. Por quê? Vai se colocar em prática realmente aquilo que é praticado desde a época do Cristo. O Chico praticava essa atividade. Então é com o interesse de estimular e incentivar cada vez mais as pessoas a iniciarem essa prática em casa. Então, o Evangelho do Lar é uma reunião semanal voltada ao estudo dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Alguma coisa diferente do que nós aprendemos aqui dentro da casa espírita? Não. Exatamente igual. Essa prática tem como objetivo higienizar o ambiente mental fluídico da casa, atrair a proteção de bons espíritos e fortalecer os laços de união entre os familiares. O que acontece? Muitas vezes aqui na casa espírita você tem essa vibração muito salutar, essa vibração de cura, essa atmosfera positiva. Chega em casa, quem está lá em casa? Como é que está? Como foi a semana dessa pessoa? O marido, a esposa, os filhos, o avô, a avó que está em casa, como é que ele passou? Está com dor? Teve problema no trabalho? Teve problema na escola? Como é que foi? E esse ambiente da casa é onde fica depositado os fluidos, as vibrações, as tensões que são trazidas de fora para dentro do lar, para dentro da casa. E isso tem influência no nosso sono, no nosso comportamento, na amorosidade de um com o outro. Até os nossos animaizinhos sentem quando nós não chegamos bem em casa. E essas vibrações ficam impregnadas. O que acontece? São abertas as portas para a influência exterior no nosso lar. Por quê? Porque não está havendo um trabalho de limpeza. Nós temos o hábito de fazer a limpeza na nossa casa. Nós temos o hábito de arrumar a nossa cama ao final da noite de sono. Espera. Essa é a ideia de fazer o Evangelho do Lar. Uma organização, uma limpeza, uma preparação para a semana que vai se iniciar. Por isso nós fazemos o Evangelho do Lar. Então nós tomamos o cuidado, às vezes, de se temos um carro, coloca um seguro, coloca um alarme na trava. Na nossa casa, vamos aumentar o muro, colocar uma cerca. E o cuidado com a proteção espiritual da nossa casa. Como é que fica? Nós temos que assumir a responsabilidade
por fazer a nossa parte do trabalho espiritual. A espiritualidade está conosco, o nosso anjo da guarda nos acompanha, sim, tudo certo. Mas deixar tudo para Ele é muita coisa. Por que não dividir um pouquinho? Por que não fazer o papel de colocar a minha posição como, não com a posição da criança, que deixa para o pai e a mãe fazer tudo que é de responsabilidade. E a minha função é só brincar. Não, eu vou assumir o meu papel. Eu estou na casa espírita aprendendo e convivendo com a informação de que a vida espiritual existe, é presente, influencia nos nossos pensamentos mais do que nós imaginamos, como os espíritos nos ensinam. Então, é da nossa responsabilidade zelar pelo ambiente espiritual. E é isso que o Evangelho lá propõe. E aí tem um passo a passo de como fazer. É muito simples. É muito simples. E é muito agradável. E tem que ser um momento agradável. Vamos pensar, aqueles que têm filhos. Mas é um momento que, puxa, meu filho vai atrapalhar. Eu não faço porque meu filho não vai deixar. E as crianças não vão ficar quietinhas. Mas eu não faço porque minha esposa não quer fazer. E sozinho não tem graça, né? Por que eu vou fazer sozinho? Não. É completamente o contrário. Então, vocês têm o passo a passo do roteiro de como fazer, o roteiro sugerido, 15 minutos de uma semana de 7 dias. Você escolhe um horário que fique melhor para você e para aqueles que vão fazer o Evangelho lá com você. E tem que se tornar um momento agradável. Chame as crianças para participar. Mas elas não vão querer deixar o celular naquele momento. Às vezes elas vão trocar o momento do celular pelo momento de estar sentado no chão com o papai e a mamãe dela. Porque é algo que durante a semana às vezes não acontece. Eu ouvi falar de um caso de um orador espírita que ele teve muitos filhos e o evangelho no lar da casa dele com a esposa, eles faziam em ambientes variados da casa. Então, de um dia que era o evangelho embaixo da mesa da cozinha, outro dia era embaixo do pé de goiaba, um outro dia era na garagem. Eles mudavam o ambiente, por quê? Porque para as crianças tinham que ter uma modificação, uma adversidade, uma diferença. Por quê? Porque tem que se tornar um momento agradável. É um momento de convívio familiar. Então é importante convidar as crianças para participar. Não obrigar, não fazer no momento do Evangelho do Lar algo ruim, algo punitivo, algo obrigatório, mas um momento agradável. É um pouco do que é feito na evangelização com as crianças. É proporcionado um ambiente que você tenha informação sobre o Evangelho, você faz uma meditação, uma respiração, mas ao mesmo tempo tem a brincadeira delas. E você tem acesso hoje não só ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, dos adultos, mas o Evangelho para crianças, que você pode utilizar para fazer a atividade com os seus filhos. Então, é muito acessível e é muito importante. Você escolhe um dia e um horário, coloca uma água para fluidificar, faz uma prece inicial, faz a leitura de um trecho pequeno do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É recomendado ou abrir um trecho aleatório ou pegar desde das primeiras páginas do Evangelho e dar início. Mas é muito importante fazer isso de forma contínua. Após a leitura do livro, faça pequenos comentários e as vibrações finais, a prece final. É simples, uma vez por semana, no horário fixo. Mas é só isso e está resolvido o meu problema. Só fazer essa receita aqui e pronto, acabou. É muito mais que isso. Por quê? Da primeira vez que você fizer, às vezes de cara você não vai perceber uma diferença muito grande. Repita na próxima semana e continue. Você vai perceber mudanças em você. Você vai perceber uma alteração na sua maneira de se comportar. A vibração da casa melhora. A experiência entre os familiares melhora. E é isso que nós vamos ver nos demais estágios, né?
livros recomendados que você pode utilizar durante o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, o Pão Nosso, Jesus no Lar, Agenda Cristã. Você pode, antes de fazer a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ler um trechinho de um desses livros para introduzir, para preparar o ambiente. Por que preparar o ambiente? Porque nesse momento do Evangelho, a espiritualidade que você se encontra uma vez por semana aqui na casa, e a espiritualidade que tem interesse em ver o seu bem, vai te acompanhar lá na sua casa no momento do Evangelho. Por que eu disse que é uma extensão da atividade que é feita aqui dentro? Porque você leva um pouco do trabalho daqui da casa para dentro da sua casa e, é claro, num momento em que às vezes, poxa, meu marido está trabalhando, não pode vir no centro, mas o Evangelho está ali, você combinou com ele um dia, um horário, e está tudo bem, e vocês vão se reunir, a espiritualidade vai estar presente, você agradece a presença da espiritualidade durante a prece inicial, ao final. O que vai acontecer na sua casa se tem algum irmãozinho infiltrado dentro da nossa casa, embaixo do cama, naquele armário, que está nos desequilibrando? O que vocês acham que acontece com ele? Se você assumir essa rotina, essa responsabilidade de trabalhar o Evangelho na sua casa, toda semana, ele tem duas escolhas. Ou ele participa do Evangelho, e eu acredito que ele vai gostar, ou ele vai se afastar, vai se tornar insuportável para ele. As trevas nada mais são do que a ausência da luz. A partir do momento que se acende uma luz no quarto escuro, uma vela, aquelas trevas já não são mais as mesmas. Então, você não terceiriza mais a responsabilidade do cuidado espiritual. Você assume as rédeas do cuidado espiritual com o amparo da espiritualidade e o suporte da casa espírita. Você transforma a sua casa num núcleo de luz referenciado pela casa espírita. É muito importante, é muito interessante. Então, tem algumas recomendações importantes a serem feitas. Pode ser feito sozinho? Sim. Você faz a leitura, faz as preces, coloca um pouquinho de água, reflete, faz uma reflexão sobre o tema que você estudou. Você está estudando sobre Jesus. Você está se conectando com Cristo através da filosofia que Ele ensinou. Então, aquela ideia de que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem está andando com você quando você faz o Evangelho lá? Quem você está atraindo para próximo de você e para dentro da sua casa durante o Evangelho lá? O próprio Cristo. O próprio Cristo vem nesse momento. Por quê? Um ou dois vão estar reunidos em seu nome, ele vai estar lá. Por que não? E muitos têm esse tipo de referência, de testemunho, de começar o Evangelho em casa sozinho. Os demais familiares não tinham interesse de praticar. Esse familiar começa com perseverança, às vezes enfrentando uma cara feia de uma contrariedade do outro, mas vai fazendo, daqui a pouco alguém se interessa, mas que tanto ele faz toda semana sentadinho ali na mesa, quietinho? Todo domingo, nesse horário, ele senta ali e fica lendo assim, o que ele fala? Eu quero participar, quero saber o que você está fazendo. A partir dali, você, sem perceber, plantou uma semente de curiosidade nos seus familiares. A partir dali, eles vão, pela curiosidade, entender que você não está fazendo nada de ruim. Pelo contrário, que é algo muito bom para ele. E que é do interesse dele participar. Eu quero fazer de novo semana que vem. Bom, vem junto. Daqui a pouco a família toda está junto. Na minha casa eu fazia, e eu tinha um cachorrinho, na hora do Evangelho, ele sentava do meu lado e acompanhava o Evangelho com a gente. Sentadinho, quietinho, sem bagunça. Por quê? Porque eles sentem a vibração. Eles pressentem a espiritualidade que está presente na casa. E para eles é muito
interessante. Ficar próximo dos dons, sentir as boas vibrações, dar continuidade àquilo que é importante para a nossa caminhada. Não é uma reunião mediúnica. Naquele momento, nossa, mas vão vir espíritos, eu vou dar comunicação, o que vai acontecer? Não, não é o momento. Eu não falei que a espiritualidade acompanha o Evangelho lá, eles chegam antes. Então daí é importante você ter um dia e um horário fixos, porque a espiritualidade se programa para estar lá e vai proteger a sua casa e o seu ambiente do Evangelho no lar para que não ocorram manifestações. Esse ambiente é da casa espírita, não é na sua casa. Naquele momento é diferente, é uma prática familiar. E as crianças e jovens são muito bem-vindos, quando quiserem. Entre os benefícios para a família, a harmonia e a convivência familiar, redução de conflitos. Isso é real, é comprovado. Muitos que fazem o Evangelho lá podem testemunhar isso. Reduz conflito, reduz a tensão, reduz, às vezes, a indisposição entre vizinhos. Em livros, os espíritos contam que durante o Evangelho no lar é como se um ponto de luz se acendesse dentro da sua casa. Aquele ponto de luz ilumina a rua toda, às vezes a quadra. Se você mora num prédio, ilumina o prédio todo. Os vizinhos são beneficiados. Ainda que eles não saibam, o vizinho que você tem um problema, tem uma inimizade, inclui ele na sua prece, na sua vibração. Favoreça aquele seu irmão com um momento que faz bem para a sua família, pode vir a fazer bem para ele, pode diminuir a animosidade, vai estreitar os laços de família. Os filhos vão ver os pais ensinando uma prática nova que eles vão replicar com seus filhos. Então é como a mãe que toda noite lê uma historinha para o filho de um livro. O filho, quando cresce, vai ser o leitor. Por quê? Ele viu o exemplo na mãe do pai. Apliquem o exemplo para os seus filhos. É um momentinho onde a família se reúne. A família se reúne por vários motivos. Um aniversário, um churrasco, um jantar e para o Evangelho no lar. É mais um momento. É um momento de alegria para os filhos estarem com os pais presentes. Coloque as crianças nos comentários, pergunte para elas o que elas entenderam, na linguagem delas, na maneira delas, sobre a leitura. Isso vai estimular a participação deles, para que eles participem, dando o seu ponto de vista, naquele momento. E se não quiserem falar, tudo bem, eles vão ouvir. Mas é importante o estímulo ao diálogo, né? Proteção e higiene espiritual do lar, a limpeza fluídica dos pensamentos e palavras edificantes limpam as energias negativas na casa, como as mágoas, as discussões, o estresse, o afastamento de espíritos inferiores, a mudança de padrão vibratório do lar impede a permanência de espíritos obsessores e perturbadores. Olha a importância. Lembra da limpeza que nós comentamos? De arrumar a nossa cama, de melhorar o ambiente da nossa casa. É mais ou menos isso que nós vamos estar fazendo no ponto de vista espiritual. Afastamento de espíritos inferiores, a atração de espíritos protetores para dentro do lar. Além do que, uma proteção. Porque esse ambiente aqui, da casa espírita, ele proporciona essas vibrações de paz e de acolhimento para nós, porque há quantos anos são feitas reuniões espíritas aqui dentro, estudos, trabalhos mediúnicos, onde a gente tem impregnado de boas vibrações. Imagina na sua casa quando você começa a fazer o Evangelho no lar. Você traz muito desse processo. Não são todos os espíritos que têm permissão para entrar na casa espírita. Muitos ficam para fora. Existem protetores que cuidam para que não entrem, porque vão atrapalhar as atividades. Na sua casa também. Mas depende de você fazer a sua parte, de você se colocar como responsável pelo bem-estar e o equilíbrio da sua família, do seu ambiente doméstico. Então,
equilíbrio emocional, ajuda a combater sintomas de ansiedade, depressão, insônia, trazendo sensações de alívio e bem-estar para todos os que participam do Evangelho do Lar e os que também não participam. A água fluidificada, o consumo, a água magnetizada pelos Espíritos atua como um remédio suave para o corpo, para a mente de quem a bebe. Então você reserva um pouquinho de água, assim como nós temos a água fluidificada ao final da atividade de hoje. Ao final do seu Evangelho do Lar, quem está presente toma um pouquinho. Às vezes eu tenho um parente que está acamado, ao final leva um pouquinho da água fluidificada para ele. Não julgue que o seu ambiente doméstico não vai ter a mesma eficácia da casa espírita, porque não é assim que funciona. A espiritualidade nos acompanha. E de acordo com a nossa necessidade, nós somos beneficiados. Nós recebemos o auxílio na nossa casa. Então, creia e acredite que essa água fluidificada vai proporcionar um tratamento para você e para aqueles que estão na sua casa. A educação moral dos filhos, como nós falamos, né? E aí, alguns comentários de André Luiz sobre o Evangelho do Lar. O culto do Evangelho no amigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Ilumine as suas casas, ilumine os seus ambientes domésticos, ilumine os seus pensamentos, preparando para a semana que vai iniciar. Quantas vezes nós não abrimos o Evangelho e o texto que nós vamos ler traz ali uma mensagem que é incrível, mas parece que ela foi escrita para você, para a dificuldade que você está passando naquele momento. Isso não é por acaso. A espiritualidade não trabalha com acaso, ela trabalha com direcionamento, com certeza. Então, creia que às vezes, naquele dia que você não está bem, está triste, está passando por uma situação difícil, está se isolando, está se fechando no quarto escuro, é hora de iluminar a sua mente, seus pensamentos, a sua casa. Então, um posto de socorro invisível. André Luiz revela que no lar, que mantém essa prática semanal regular, transforma-se em um posto de socorro e de enfermagem espiritual. Isso é interessante. Espíritos desencarnados que estão nas adjacências da casa, sofrendo ou necessitando de amparo, são trazidos pelos mentores e recorrem à nossa prece e conversação, o alívio, a consolação e o ensinamento que precisam. Nós trabalhamos por exemplos. Nós compreendemos melhor a partir de exemplos. Não exemplos teóricos, exemplos práticos. Nós temos aqui de domingo uma reunião de estudo do Evangelho. É muito parecido com o Evangelho do Lar. São feitas preces, são feitas leituras, um trecho do Evangelho e cada um diz o que entendeu. Imagina isso para alguém que está desencarnado, está perdido, está sofrendo, não está entendendo nada do que está acontecendo, está tudo escuro para ele, perdido pelas ruas, sendo maltratado, assustado, e de repente lá longe ele vê uma luz. Aquela luz atrai, aquela luz chama a atenção, parece ser um lugar seguro. A espiritualidade pode encaminhar um espírito para ver o que você está fazendo dentro da sua casa. Eles não vão ficar ali, não vão te fazer mal, mas eles vão ter um exemplo prático de uma ideia para a próxima encarnação daquele espírito, para acalmar o pensamento dele. Muitos desses espíritos estão aqui na casa espírita nesse momento, assistindo a palestra, ouvindo as preces, as leituras. Então, fazer isso dentro da nossa casa não favorece só a você e a sua família, mas aos espíritos necessitados, aqueles que precisam de amparo, precisam de ajuda. A higiene da mente doméstica, nossos pensamentos cotidianos criam formas de pensamento que ficam grudadas nas paredes e no teto das habitações.
André Luiz destaca que o Evangelho no Lar funciona como uma limpeza física e fluídica, varrendo os resíduos mentais nocivos de brigas e preocupações acumuladas na semana. É aquela limpeza, é aquela modificação dos pensamentos, a modificação das vibrações, a nossa troca de companhias. Nós somos acompanhados por uma legião de espíritos no nosso dia a dia. Quem são esses espíritos? Qual o interesse deles em nos acompanhar? Será que nós não estamos deixando o nosso padrão vibratório baixar? E esse padrão vibratório baixo se torne interessante para um ataque espiritual, para alguém que tenha alguma questão antiga contra nós se aproximar, influenciar nos nossos pensamentos, modificar as nossas ações. Percebe? Você acaba sendo acompanhado e por um longo tempo. E essa convivência te adoece, atrapalha seu sono, atrapalha seu equilíbrio, diminui sua resistência, sua saúde. Então, fazendo essa mudança de vibração, aumentando a sua vibração, você muda as companhias, você melhora as suas companhias, atrai para perto de você aqueles que têm interesse em te ajudar cada vez mais, porque não tenhamos dúvida, a espiritualidade tem total interesse em nos ajudar, total interesse em nos favorecer, em nos auxiliar em momentos de dificuldade, de dor. Só que muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para a ação da espiritualidade. Nossos pensamentos estão tão dominados por vibrações de raiva, de preocupação, de ódio, de inveja, que eles não conseguem acessar, e eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Nós entramos em situações assim por nossa vontade, nosso livre-arbítrio, que é respeitado. Mas assim como é respeitado para baixar o nosso padrão, é respeitado quando nós tomamos a decisão de elevar o nosso padrão vibratório, de melhorar a nossa companhia espiritual. Então, no canal Direto com os Mentores, ele afirma que os benfeitores espirituais conseguem programar e agendar a assistência deles, a sua família, com muito mais precisão quando há dia e horário fixos, e assiduidade é o que permite aos mentores criar defesas magnéticas nas portas e janelas do lar contra a investida de espíritos perturbadores. Quando você precisa passar por um médico, qual é o procedimento? Nós vamos ligar no consultório e agendar a consulta. E o que acontece depois? O médico vem na sua casa, bate na porta e: oi, como é que você está? Tá tudo bem? É assim que funciona? Não. Nós vamos até lá. Mas eu vou lá em qualquer dia, qualquer hora. É só chegar? Não. Tem dia, tem hora, tem local. Tudo isso é previamente combinado. E, cumprindo-se esses requisitos, eu vou ser atendido. Às vezes não é no horário que é combinado, porque chega na consulta demora um pouquinho. Mas você é atendido. Com a espiritualidade funciona da mesma forma. A espiritualidade superior não tem bagunça, não tem desordem, não tem jeitinho. Eles trabalham com organização, eles trabalham com programação, com ordem, com limpeza. Então, se você define esse horário e esse dia, a espiritualidade vai marcar na agenda dela: eu vou estar na casa dessa pessoa nesse dia e nesse horário. Eles têm total interesse de que nós nos organizemos para fazer o Evangelho no lar. Por quê? Porque é do interesse deles que estejamos cada vez melhores, que nossa casa espiritualmente esteja limpa, organizada, agradável, protegida, guardada de influências negativas. É de total interesse da espiritualidade que estejamos bem. Por quê? Através do nosso equilíbrio é que nós vamos servir de exemplo, e exemplo prático, não teórico, para aqueles que estão ao nosso redor, um familiar que está passando por dificuldade,
dificuldade, um vizinho que dá um problema, um colega de trabalho. E muitas vezes as pessoas vão começar a reparar e comentar isso com você: olha, você está diferente. O que aconteceu? Você cortou o cabelo? Dona Lélia, às vezes a pessoa pergunta para a gente: o que aconteceu? Você estava sempre nervoso, bravo, agora você está calmo, você está sereno. Aí você pergunta para a pessoa: tem um tempinho? Vou te contar o segredo. Senta aqui. E você conta, comenta. Convida a pessoa a participar também dessa atmosfera positiva. Né? E para encerrar, tem aqui um trechinho da introdução do livro Evangelho em Casa, do Emmanuel. E ele diz assim: praticas cultos diversos em casa, de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, não pode incluir a pureza dos pensamentos. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muitas vezes, é provisória ilusão. Se abraçaste realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto, com Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo, e a segurança é a harmonia moral. O carinho é entendimento fraterno, e o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Não duvide que quando às vezes o seu Zé recomenda para cada um de nós: faz o evangelho no lar, faz prece. Não é só o seu Zé que está falando. Muitas vezes o seu Zé foi intuído a falar para cada um de nós: recomenda para ela, pelo amor de Deus, faz o evangelho no lar, está precisando, é importante. Não pensa que é só o seu Zé que está te falando, está te dando uma orientação. Muitas vezes vem da espiritualidade, porque o seu Zé está sendo usado pela espiritualidade para auxiliar naquilo que ela vem tentando fazer há muito tempo. E existem adversidades. Muitas vezes no horário do Evangelho, toca a campainha de casa. Chegou uma visita, e agora? Não dá para fazer o Evangelho, mas chegou a visita. Por que não? Convida a pessoa para fazer parte do Evangelho com você. Mas ela não quer, ela é de outra religião, ela prefere não. Tudo bem, não tem problema. Olha, você aguarda 15 minutinhos. Nós vamos só fazer o nosso Evangelho lá, já vamos voltar aqui para te atender. Não tem problema. Faça do Evangelho um momento de comunhão familiar. E não um momento de incômodo, um momento de, olha, um problema vai te atrapalhar. Mas não pelo contrário. Um momento que vai te trazer muito bem. O tema de hoje era esse. Muito obrigado. Que a paz de Jesus nos abençoe.